É muito comum encontrarmos pessoas que não estão felizes e satisfeitos com a sua condição profissional. Não estão contentes com o tipo de trabalho que desempenham ou a área de atuação, ou até mesmo a formação profissional. Às vezes você está desempregado, não tem um emprego, mas não gosta da sua formação. Aquilo que você fez no passado, a sua capacitação não é uma área com a qual você se identifica. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que é que a gente pode fazer diante de uma situação como essa. Como você pode, de repente, começar a mudar essa história e começar a encontrar satisfação, autorrealização, felicidade no seu dia a dia. Porque quem não gosta do que faz profissionalmente acaba trabalhando por obrigação e aguarda os períodos de folga ou final de semana ou férias para poder estar verdadeiramente feliz. Ou às vezes à noite quando está em casa, quando não está cansado demais. Então, primeiramente, o que é que leva as pessoas a fazerem um trabalho ou terem uma ocupação ou fazerem uma formação com a qual não se identificam, que não gostam? O que é que acontece? Por que isso acontece? A pirâmide de Maslow foi uma pirâmide de desenvolvimento pessoal desenvolvida por um psicólogo muito famoso, Maslow. E essa pirâmide ela nos diz que na base de tudo nós temos as nossas necessidades básicas, fisiológicas, que precisam ser cumpridas para que um dia lá no topo da pirâmide a gente consiga alcançar a autorrealização. Existem vários degraus, lá na base são as necessidades fisiológicas, depois nós temos necessidade de educação, segurança, necessidades sociais, etc., até a gente chegar na autorrealização. Mas o mais importante, o primeiro pilar, o primeiro passo que a gente tem que dar é ter as nossas necessidades básicas supridas. Sem isso você não tem como ser feliz, não tem como ter uma autorrealização. E quando nós começamos a ter a responsabilidade de prover o nosso sustento, ou seja, aquela transição entre a adolescência e a idade de adultos, essa transição a depender da família, do nível socioeconômico cultural da pessoa, do indivíduo, vai variar. Algumas pessoas acontecem mais cedo na vida, algumas pessoas têm a oportunidade de serem sustentados até se formar no nível superior e a partir daí então ter a obrigação de se sustentar. Mas independente de em que momento isso acontece, na maioria das vezes em algum momento isso vai acontecer. Na infância, nós não nos preocupamos com essas questões, simplesmente a criança ela é mais espontânea, ela faz o que gosta, ela busca ser feliz, ela não está preocupado com essas outras preocupações que a vida traz. Mas na medida que você vai crescendo, você começa a sofrer uma influência do meio no qual você vive, no meio social, dos amigos, dos professores, dos pais, dos parentes, dos exemplos que nós temos. E aí a gente começa a formar opiniões próprias baseadas naquilo que nós vivemos no mundo, isso é natural. Só que o perigo é quando essa parte, esse elemento externo, ele passa a predominar tanto que o elemento interno, aquilo que tem a ver com as suas aptidões naturais, acaba ficando em segundo plano, terceiro ou quarto plano, fica abafado e acaba sendo esquecido. E muitas vezes a gente começa a querer fazer escolhas baseadas naquilo que a gente imagina conscientemente lá fora ser legal. E não levando em consideração aquilo que pra gente realmente seria legal. Para conseguir fazer com que uma criança ou um adolescente de fato encontre um trabalho, uma profissão que contemple as suas aptidões naturais, teria aí praticamente no que seria um sentido contra a corrente, porque a sociedade vai te levar para aquilo que é o mais correto pelas massas. Vamos todo mundo seguir esse caminho aqui. De repente o caminho daquela pessoa, daquele indivíduo era um outro, que poderia ter sido criticado por programadores, por influenciadores, caso essa pessoa de fato já tivesse essa convicção e buscasse seguir esse caminho, que seria um caminho, entre aspas, alternativo. Mas o que acontece na maioria das vezes é que todos nós, inclusive eu, seguimos caminhos que foram ditados por forças externas. E como a gente precisa se sustentar, a gente precisa contemplar a base da pirâmide de Maslow, então a gente vai, muitas vezes,
pegar aquela oportunidade de alguma coisa que vai nos dar um provento, que a gente vai poder se sustentar. E muitas vezes essa coisa inicial não é aquilo que contempla profundamente as suas aptidões e aquilo que você gosta. Em algumas pessoas isso acontece, seja por acaso, seja porque teve uma família, teve um meio social que de alguma forma ajudou essa pessoa a encontrar o seu caminho mais cedo. Então pode acontecer dessas duas formas, seja um por acaso, sorte, ou porque essa pessoa teve a sorte também, né, de estar no meio que favoreceu que ela continuasse no seu caminho. E aí são aquelas pessoas que você vê que parece que acertaram de primeira, já encontraram a profissão no qual eles conseguem desenvolver excelência e serem muito felizes. Mas isso não acontece para a maioria das pessoas, a grande maioria acaba seguindo um caminho pensando na necessidade básica e lá no final acaba se vendo ou numa profissão que não gosta, na qual que não se identifica, não consegue ser feliz no dia a dia. E para a gente ter uma felicidade em nossa vida, a gente precisa preencher a maior parte da nossa vida de felicidade. Obviamente que você não vai ter só momentos alegres na sua vida. Por mais que você faça o que você ama, tem momentos mais alegres, momentos mais tristes, isso faz parte. Mas qual é a quantidade de tempo, a proporção de tempo que você passa alegre, se essa proporção for maior do que a proporção que você passa triste, você pode dizer que você vive uma vida feliz. Agora, quando nós estamos num caminho no qual nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós fizemos no passado. Ou seja, eu fiz algumas escolhas porque foram necessárias, ou porque eu não tinha maturidade para escolher um curso de nível superior e eu acabei entrando num curso, às vezes, sob influência da família, dos amigos, querendo, e no momento lá que você vai fazendo a faculdade, você se forma, você se dá conta que não é aquilo que você queria realmente, ou até mesmo você já está trabalhando e se dá conta que você não está feliz com isso. E aí, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Essa é a grande questão. Na vida nós estamos em constante evolução. Não existe a possibilidade de você ficar numa linha horizontal, estagnado, parado na vida. Não tem como. Se você ficar parado, você é atropelado. Você precisa estar evoluindo. Você pode evoluir positivamente, crescendo, ou você pode evoluir negativamente, decrescendo. E obviamente que em nossa trajetória tem sobes e desces, mas se o sobe ganha, no final das contas você terá evoluído mais do que regredido. Nessa sua próxima evolução, cada dia é uma evolução e nós temos vários níveis. Hoje, você vai fazer um corte transversal na sua vida e vai identificar, hoje você tem uma profissão X e se você não está satisfeito com essa sua profissão, tudo bem, mas é a sua condição atual. Ou é a profissão que lhe sustenta, ou é a sua formação, você está desempregado, mas você tem uma formação, você já tem uma qualificação que pode lhe dar uma oportunidade de trabalho, mas você não está satisfeito com isso. Qual é a pergunta? Isso quer dizer que até o fim da sua vida você vai ter que ficar nessa mesma condição? Ou será que isso pode mudar e você pode se tornar uma pessoa mais feliz? Então, aí está a grande questão. Dentro de nós, cada um, individualmente, tem algo que é importante, tem algo que tem um significado, tem valores que precisam ser supridos naquele momento. Nós temos dificuldade de encontrar o nosso propósito, o nosso caminho, porque a gente olha muito pouco para dentro. A gente olha muito para o mundo externo. E olha que nós temos muitas distrações para manter a nossa mente ocupada do lado de fora, sem olhar para as nossas próprias necessidades, para aquilo que te faz feliz, para aquilo que te motiva intrinsecamente. Quando você encontra algo no qual você verdadeiramente acredita, e falando de atividade profissional, uma atividade profissional que você faz, não pelo dinheiro que você está ganhando, mas pela missão em realizar aquele papel e que o dinheiro seja a recompensa, que seja a consequência daquele seu trabalho. Que não seja a motivação primária. Isso que seja a motivação primária, naquele primeiro emprego por necessidade básica, eu estou precisando agora, minha vida, tenho que ter alguma coisa. Tudo bem, você começa assim. A maioria das pessoas começa assim. Mas uma vez que você já está com a sua vida caminhando, você tem que começar a pensar no próximo passo. Qual é o próximo passo que eu vou dar? A profissão que você tem hoje não necessariamente vai ser a profissão que você vai ter pelo resto da sua vida, principalmente se for algo que você não está feliz. Não quer dizer que você tem que abrir mão da sua profissão, que você tem que mudar tudo da noite para o dia, porque não é assim que acontece. Isso pode ser uma irresponsabilidade. Ah, não estou feliz, vou pedir demissão e vou ver o que é que eu faço.
Estrategicamente, a gente tem que pensar como pode se dar essa transição. No seu próximo nível, na sua próxima profissão ou na sua próxima ocupação, você precisa estar mais feliz do que você está hoje. Você precisa estar mais intrinsecamente motivado do que você está hoje. Muitas vezes, quando a gente fica correndo atrás de evoluir profissionalmente, colocando como critério de tomada de decisão só o critério financeiro, o critério material, uma vez que você já tem as suas necessidades básicas cumpridas, se você coloca só esse critério financeiro, material, a probabilidade de você ir se afastando do seu propósito, daquilo que te faz verdadeiramente feliz, daquilo que te motiva intrinsecamente, é muito grande. Se você se deixar seduzir por essa coisa material, o material não está em você. Você tem que olhar para dentro de você. Não estou falando quando você está começando a carreira. Começando a carreira, você vai na necessidade, não tem jeito. O nosso sistema é monetário, você tem que pagar suas necessidades básicas, então faça o que você tem a oportunidade, tudo bem. Mas uma vez que você está caminhando, comece a pensar, agora, daqui para frente, será que não existe a possibilidade de eu começar a criar estrategicamente na minha vida um caminho no qual amanhã eu possa ser mais feliz do que hoje? Onde amanhã eu possa desempenhar uma função no mundo, na sociedade, que para mim tenha verdadeiro significado, que tem a ver com as minhas aptidões naturais. Quando você age movido pela motivação intrínseca, que é a motivação 3.0, segundo o livro do Daniel Pink, a motivação intrínseca ela tem 3 elementos. Um deles é a excelência. O quanto mais você faz algo que lhe motiva internamente, melhor você faz, porque você está fazendo de uma maneira que vem de dentro. Então você vai ser melhor no que você está fazendo. Se você é melhor no que você está fazendo, você tem mais reconhecimento e, consequentemente, mais valorização e, consequentemente, a sua curva de evolução costuma ser maior quando você é movido por uma energia interna do que quando você é movido puramente por uma energia extrínseca. Nossas motivações, elas são mistas. Toda a vida você vai ter, na sua vida e em seus dias, elementos da motivação interna, elementos da motivação externa, todos os dias. Cuidado com essa balança. Quando a motivação externa ela predomina, que é só motivação externa na sua vida, você está fazendo sempre alguma coisa por alguma recompensa, você deixa de fazer aquilo que tem verdadeiro significado para você, que é aquilo que vai lhe preencher, que é aquilo que vai lhe trazer motivação. Então comece a pensar daqui para frente, um pouquinho para dentro. O que é que você gostaria de fazer na sua vida para contribuir com o mundo? O que é que você tem uma aptidão natural que de repente, se você não tem, você pode começar a experimentar? Quer dizer que você tem que largar seu emprego? Não, continue no seu emprego, continue trabalhando, você tem que pagar suas contas. Mas comece a pensar em como você vai evoluir, já que todos nós estamos condenados, entre aspas, porque condenado remete a uma palavra negativa, mas nós estamos destinados a evoluir, não tem jeito, você vai evoluir, seja para um lado, seja para o outro. Então pense assim, em que direção eu vou evoluir? Vou evoluir na direção daquilo que vai me aproximar do que tem significado para mim. E que no meu próximo nível eu consiga encontrar, no meu próximo, porque eu preciso estar cada vez mais próximo de uma atividade profissional que me preencha. E para fazer um deslocamento na sua vida para o próximo nível, existem basicamente 3 formas. Você pode se deslocar para o seu próximo nível de forma vertical. O que é isso? Eu vou evoluir na minha carreira. Hoje eu sou um gerente regional de uma empresa e eu vou me tornar um gerente nacional. Ou seja, você fez um deslocamento vertical. Eu sou um funcionário de uma empresa, vou me tornar um gerente dessa mesma empresa. São deslocamentos verticais. Você está evoluindo na sua carreira, você está melhorando o seu cargo. É uma maneira. Às vezes você está infeliz no seu trabalho hoje, não porque a área é ruim. Pode ser porque você não está num ambiente bom. Pode ser porque o cargo especificamente não contempla. Você é uma pessoa que é muito mais gerencial, que gosta de liderar pessoas e de repente você está sendo liderado. Você não está feliz, mas de repente logo acima você poderia se encontrar. Então não é necessariamente a área que você está que não é adequada para você. Pode ser a forma que você está se encaixando nessa área. E quando a gente começa a criar toda essa crença de que nós estamos no lugar errado, que isso não é bom para mim, você começa a alimentar esse sentimento, sua fisiologia muda, suas ações mudam e você acaba deixando de progredir. Quando a gente deixa de progredir, isso é altamente desmotivador. Então, dentro da sua própria área, se você mudar a chave e pensar assim, vamos lá, eu vou me dedicar, vou melhorar, vou começar a aprender. A excelência é um dos elementos da motivação interna. Por mais que você esteja movido no seu trabalho hoje por motivação extrínseca, se você coloca nela esse elemento da motivação intrínseca, que é a excelência, você pode deixar a sua motivação extrínseca com cara de intrínseca
e encontrar mais motivação para evoluir profissionalmente. Então, às vezes, o ambiente pode não estar adequado, pode ser que você não esteja bem consigo mesmo, independente da situação profissional, portanto, o trabalho interno é muito importante. Então, a desmotivação profissional pode vir desses aspectos. Mas você pode, eventualmente, querer mudar da sua área. Você pode querer mudar a sua carreira completamente. Hoje você é médico e você quer, de repente, se tornar advogado. Por que não? Uma pessoa que se formou em alguma coisa está condenada a viver pelo resto da vida naquilo se ele não está feliz com isso? Não. Você pode fazer o que nós chamamos de deslocamento horizontal. Fazer o deslocamento horizontal, ele traz um desafio muito grande, que é recomeçar um novo ciclo de aprendizado em uma área que muitas vezes não tem nada a ver. Você vai trazer toda a sua bagagem e experiência de vida, claro, mas você vai ter que aprender uma nova profissão. E para fazer essa transição não precisa bater a porta. Não precisa ser uma coisa abrupta de uma hora para outra. Você pode fazer uma transição gradual. Enquanto você está no seu emprego de hoje, você começa a estudar e em paralelo você vai preparando essa sua transição. Então existe essa transição vertical, melhorando na sua carreira. Existe a transição horizontal, que seria mudar completamente de área, que é totalmente possível, tá aí, você pode fazer isso, evoluir nesse sentido. E também tem o que eu chamo de evolução oblíqua, que seria uma mistura das duas. Você hoje tem uma ocupação específica na sua área, mas de repente você vai evoluir dentro da sua área para uma coisa que é completamente nova. Um médico que atende lá no consultório, de repente quer se tornar diretor de um hospital. Olha, são coisas completamente diferentes. Apesar que ele continua como médico, são habilidades novas que ele vai precisar. Não é uma área diferente, mas as habilidades são completamente diferentes. Quero que você saiba que você não está condenado a se manter na situação que você está. Esse determinismo de se é assim, vai ficar assim, a gente tem que mudar isso. Estava até lendo recentemente aqui, estou lendo esse livro da Carol Dweck, Mindset, que ela fala sobre 2 tipos de mindsets que existem. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O fixo é a pessoa que acha que é como é, nasci com essa inteligência, não vou evoluir minha inteligência, tem a crença de que as coisas são como são e não vão mudar. Hoje eu me formei nessa área, então vou ter que trabalhar nessa área, não estou feliz, mas vou continuar nesse emprego. Diferente do mindset de crescimento, que é aquela pessoa que acredita na possibilidade de mudança. Nós estamos mudando o tempo todo, isso cientificamente é algo natural, quer dizer, é comprovado, você está o tempo todo evoluindo. A sua inteligência, tem uma frase aqui nesse livro muito interessante que diz que aqueles que nasceram mais inteligentes não necessariamente vão acabar a vida mais inteligentes. É uma coisa incrível. Sim, existe um fator genético de habilidades, de aptidões, que você já nasce com isso? Existe. Porém, o fator ambiental no que diz respeito a habilidades, a capacidade, é muito mais importante do que o fator genético. Você pode ter começado aqui, outra pessoa aqui, naquele quesito. Aquele que é mais esforçado, que se dedica, que se empenha, vai passar com folga e pode acabar a vida lá bem mais na frente, bem mais inteligente. A inteligência pode ser desenvolvida, porque existem múltiplas inteligências. E aquela inteligência específica, primeiro que se você encontra aquela na qual você já tem uma maior aptidão, e se você ainda trabalha isso, você pode ir para onde, chegar onde você quiser. Então você não está condenado a ficar na área que você está. Se você não está feliz com o seu trabalho, com a sua formação, pense em mudar. Veja primeiramente se o problema não é um problema outro, seja um problema de ambiente, de cargo, de repente a área que você está pode ser uma área excelente para você, mas você pode não ter enxergado pela situação, mas de repente você pode precisar mudar. E qual é o problema? Faz uma mudança gradual, começa a pensar lá na frente em quais são as ações que você tem que tomar hoje para devagarinho ir se preparando para essa mudança. Quando você encontra aquela coisa que verdadeiramente é importante para você, tem significado, então surge uma motivação intrínseca, a motivação 3.0. E essa motivação faz com que você se dedique mais, com que você tenha mais excelência, com que você tenha mais resultado, com que você tenha mais conhecimento, e toda a sua vida, em todos os aspectos, vai ganhar muito de você fazer alguma coisa. E principalmente, quem vai ganhar é o mundo, por você estar desempenhando um papel, uma missão na qual você verdadeiramente acredita que seja útil para o mundo. E as recompensas, o salário, o reconhecimento, virão naturalmente de uma atividade bem feita, bem executada.